Salve, salve, estudantes! Eu sou o professor Bernardo Caprara. Esse é o curso livre de Epistemologia das Ciências Sociais e essa é a aula 6. A aula que tem como objetivo apresentar as principais características do realismo crítico ou realismo transcendental, que é uma teoria inspirada na obra de Roy Bhaskar e que pode ser pensada como uma filosofia da ciência, uma epistemologia ou mesmo uma ontologia social. Na verdade, gente, o realismo transcendental ou realismo crítico coloca a epistemologia, a teoria do conhecimento, na necessidade de dar um passo atrás. Coloca a necessidade de se pensar uma ontologia social, para que a gente possa então pensar o que é e como se justifica o conhecimento humano. Isso significa que o realismo crítico faz a gente pensar sobre como é a realidade social, como nos relacionamos com a verdade e com a própria realidade, e o que é ser e o que é o ser social. Tudo isso antes de pensar sobre o conhecimento e a justificação do conhecimento. Isso quer dizer, no contexto das ciências sociais, que é muito importante pensar e discutir se entidades coletivas, como grupos sociais ou instituições, possuem um caráter próprio ou se são apenas a soma dos indivíduos que as compõem. A gente pode, por exemplo, construir conhecimento sobre uma escola pensando nela como uma instituição que tem uma dinâmica de entidade coletiva. Dinâmica essa que não é a mesma coisa que a soma das ações individuais e também não depende das ações individuais para existir, ou fazer isso é cair numa espécie de sociologismo. Tradicionalmente, nas ciências sociais, se atribui uma posição mais individualista ao pensamento de Max Weber, que a gente já viu na aula 4, e uma posição mais coletivista ao pensamento de Émile Durkheim, cujo pensamento tem proximidade com o conteúdo da aula 1, o empirismo e o positivismo. Aqui é importante dizer que as discussões de Durkheim sobre as especificidades e a cientificidade das ciências sociais deveriam ter uma aula apenas para si. E a ausência dessa aula é um equívoco do planejamento desse curso, que na hora de planejar faltou, né, gente? De todas as formas, a gente pode dizer que Durkheim apresenta a categoria social como algo que está fora da consciência individual e que possui, portanto, uma autonomia relativa. Para responder o que é o social, esse objeto de análise das ciências sociais, a gente tem muito mais respostas filosóficas do que empíricas. Responder a isso não deixa de ser um fundamento da sociologia desde a sua fundação. Dito isso tudo, gente, a gente deve então ver como que está dividida essa aula, como que está organizada essa aula sobre o realismo crítico. A aula está dividida em 3 partes. Primeiro, numa apresentação breve do contexto de discussão do realismo, colocando as primeiras questões em jogo, com perguntas que são importantes sobre a forma como a gente pensa a verdade e a realidade social. Depois, a gente vai caracterizar o realismo transcendental proposto por Roy Bhaskar, discutindo suas principais características e seus principais pontos. E, por último, a gente vai falar sobre o naturalismo crítico, a parte da filosofia do autor que trata das ciências humanas e sociais. Em primeiro lugar, gente, o realismo tem a ver com a noção de verdade. Para um realista, a ciência procura descrever a verdade do mundo como ele realmente é. Um adepto do realismo pensa que uma teoria que descreve corretamente o mundo e a forma como o mundo se comporta é uma teoria verdadeira. Se uma teoria descreve incorretamente o mundo ou o comportamento, essa é uma teoria falsa, portanto não é uma teoria verdadeira. Uma posição realista é uma posição que entende que o mundo existe independentemente de quem é capaz de conhecer o mundo. Ou seja, o mundo existe independentemente do conhecimento que nós, seres humanos, temos sobre ele, independentemente das teorias que a gente faz sobre o mundo. Teorias que são verdadeiras descreveriam, na posição realista, descrevem corretamente determinada realidade. Se uma teoria for verdadeira, ela é verdadeira porque consegue mostrar o mundo como o mundo é de verdade, para um realista.
É possível dizer que o realismo se opõe ao idealismo. Isso é, o realismo é o contrário do idealismo, que em filosofia significa a noção de que as ideias são a realidade última da natureza, que o mundo existe para nós, em última instância, pela formulação que a gente faz dele através das ideias. É contra isso, no primeiro momento, que o realismo está se colocando. A gente também tem uma posição que o Alan Chalmers, daquele livrinho O que é Ciência Afinal, chama de instrumentalista. O instrumentalismo também se relaciona com a noção de verdade, mas com uma noção de verdade que é diferente, que é mais restrita do que a noção que é empregada pelos realistas. Para um instrumentalista, as nossas elaborações teóricas são projeções que a gente faz para que a gente possa ter um controle instrumental do e sobre o mundo que a gente consegue observar. Mas as nossas teorias, para um instrumentalista, não podem ser julgadas em termos de serem verdadeiras ou falsas, e sim pela utilidade instrumental que essas teorias conseguem ter. A principal diferença é que o realista acredita mesmo que as teorias científicas podem descrever a realidade como ela é, porque a realidade independe, para um realista, das nossas teorias, enquanto um instrumentalista pensa que as teorias devem ser julgadas não pela verdade que elas descrevem, mas pela utilidade dos instrumentos que ela proporciona. Com esses pressupostos do realismo, o filósofo Roy Bhaskar desenvolveu uma teoria que se tornou muito relevante no século XX, em se tratando de discussões sobre o conhecimento e a ciência. Roy Bhaskar foi um filósofo nascido em Teddington, na Inglaterra, no ano de 1944, e falecido em Leeds, no mesmo país, em 2014. As principais obras de Bhaskar não foram traduzidas para a língua portuguesa. A influência da obra de Bhaskar pode ser encontrada em diversas áreas do pensamento, da linguística à economia, passando pela filosofia e pela sociologia. Antes de Bhaskar, o filósofo escocês Andrew Seth queria se qualificar como um realista, mas sem perder determinados aspectos da filosofia kantiana, conhecida pelo termo criticismo ou filosofia transcendental, e por isso adotou o termo realista crítico. Com Bhaskar, a tentativa era também de manter a influência de alguns aspectos da obra de Kant no realismo, mas o termo surge como uma combinação diferente, como uma combinação entre realismo transcendental e naturalismo crítico. Dessa combinação vai se gerar o realismo crítico, que nós vamos falar na próxima parte da aula. A gente vai ver o que diz o próprio Bhaskar. Eu chamei minha filosofia geral da ciência de realismo transcendental e minha filosofia específica das ciências humanas de naturalismo crítico. Gradualmente, as pessoas começaram a misturar os dois e referir-se ao híbrido como realismo crítico. Ocorreu-me que havia boas razões para não objetar ao hibridismo. Para começar, Kant havia chamado seu idealismo transcendental de filosofia crítica. O realismo transcendental tinha o mesmo direito ao título de realismo crítico. Sempre é preciso reafirmar que o realismo diz respeito à ideia de que existe uma realidade que é exterior e independente das concepções que os seres humanos têm dela. Uma realidade que não depende, que está fora das teorias que nós estabelecemos sobre ela. O Bhaskar fala em 3 tipos clássicos de realismo. Um realismo predicativo, que afirma a existência de universais independentemente ou como propriedades de certas coisas materiais. Um realismo perceptivo, que afirma a existência de objetos materiais no espaço e no tempo, independentemente da sua percepção. E o realismo científico, que afirma a existência e a operação de objetos de investigação científica absoluta, em sua maioria na ciência natural, ou relativamente, em sua maioria na parte da ciência social. Independentes esses objetos de investigação científica da própria investigação ou, de modo mais geral, da própria atividade humana. Conforme a professora doutora Cynthia Hamlin, há 4 características que podem ser vistas isoladamente ou em conjunto, que sempre aparecem na modulação da ótica realista. Objetividade.
no sentido de que aquilo que é conhecido seria real mesmo que não fosse conhecido. Algo pode ser real sem que apareça como tal. Falibilidade. Na medida em que as proposições se referem não a dados aparentes, supostamente infalíveis ou incorrigíveis, mas a algo que vai além deles, essas proposições estão sempre abertas à refutação a partir de informações adicionais. Transfenomenalidade. Ir-se além das aparências. O conhecimento pode não se referir apenas àquilo que aparece, mas a estruturas subjacentes que perduram mais do que aquelas aparências, gerando-as ou tornando-as possíveis. Contrafenomenalidade. O conhecimento da estrutura profunda de algo pode não apenas ir além, mas também contradizer as aparências. É bem sabido que Marx achava que era precisamente a capacidade da ciência de contrafenomenalidade que a tornava necessária. Sem a contradição entre a aparência e a realidade, a ciência seria redundante e nós poderíamos nos guiar pelas aparências. De fato, a questão mais importante do realismo é a noção de que a realidade é independente do ser, o que representa uma perspectiva ontológica de ciência, ou, como diz Bhaskar, uma dimensão intransitiva do conhecimento. Porém, apesar do Bhaskar entender que a realidade é independente do ser, ele reconhece que a realidade só tem como ser expressa com o uso do pensamento e da linguagem, e que esses dois elementos apresentam uma dimensão social que é inerente a eles, como já havia demonstrado Thomas Kuhn, que a gente trabalhou na aula passada. Ao domínio que Bhaskar chama de domínio intransitivo do conhecimento, o domínio ontológico, o Bhaskar relaciona um domínio que ele chama de transitivo, um domínio epistemológico, que é social e historicamente contingente, social e historicamente marcado. No entanto, Bhaskar foge de um relativismo extremo, adotando uma posição que argumenta que existem critérios racionais para que seja possível fazer uma escolha entre teorias conflitantes, e que assim seja possível saber qual é mais válida e qual não é. O relativismo do Bhaskar pode ser entendido como um relativismo de tipo epistemológico, e não ontológico, pois as entidades do mundo não estão em questão, não podem ser relativizadas. Elas existem independentemente das concepções que a gente tem sobre elas. Dessa forma, o realismo transcendental, o realismo crítico de Bhaskar, articula um realismo ontológico, um realismo epistemológico e uma racionalidade de julgamento. Mas é com essa articulação de Bhaskar que uma indagação se faz necessária. Uma pergunta se coloca imediatamente. Já que existe uma dimensão de relativismo no nosso conhecimento sobre o mundo, como é possível sustentar a dimensão ontológica do mundo, que seria independente das nossas teorias? Para isso é preciso caracterizar o realismo de Bhaskar como um realismo transcendental, no sentido kantiano. A partir de Kant, o termo transcendental é aplicado a todo conhecimento que não se ocupa tanto dos objetos quanto da forma como conhecemos os objetos, na medida em que esse tipo de conhecimento é possível a priori. Uma filosofia que leve o termo transcendental é marcada, portanto, como uma filosofia de um a priori, de algo que independe da experiência. Com essa inspiração, o Bhaskar faz uma divisão entre três domínios da realidade, uma ontologia estratificada, que para os empiristas e para os positivistas são considerados um domínio só. Mas para o Bhaskar devem ser vistos como três domínios distintos: o empírico, o factual e o real. O domínio empírico da realidade pode ser acessado pelas experiências que se dão na observação direta, e esse é um domínio que não gera controvérsias para a maioria das concepções de ciência. Já o domínio factual, por sua vez, carrega não só as experiências, mas também os eventos, que podem ou não ser observados pelo pesquisador, seja porque ninguém se propôs a observar, ou porque não há instrumentos capazes de fazer essa observação. Isso significa que nem tudo que ocorre na realidade é necessariamente percebido pelo observador ou pelo cientista, porque ser não é necessariamente ser percebido, na medida em que algo pode existir sem que seja percebido, sendo somente inferido pelos efeitos que gera. Por fim, a gente tem o domínio do real, que inclui os mecanismos,
aquilo que Bhaskara entende como os processos ou estruturas subjacentes e que são responsáveis por gerar os eventos. Assim, Bhaskara apresenta uma concepção estratificada da realidade, e a ciência entra na filosofia do autor como uma atividade humana que visa descobrir, através de uma mistura de experimentação e razão teórica, as entidades, as estruturas e os mecanismos, sejam eles visíveis ou invisíveis, que existem e operam no mundo. A explicação científica deve ser feita tendo como base uma concepção de lei causal que se relacione a mecanismos relacionados ao modo com que se comportam as entidades, pois Bhaskara considera que as leis causais não mostram apenas acontecimentos constantes e correlações entre eventos, mesmo que isso possa indicar boas chances de haver uma lei causal, mas elas expressam tendências e disposições, formas de ação ou poderes causais das entidades. Fazendo uma síntese do que a gente falou até aqui sobre o realismo transcendental, Bhaskara tem como ambição abordar dois pontos principais. Primeiro, se a gente quiser entender o mundo como um objeto que seja possível de ser conhecido pela capacidade humana, a gente deve estabelecer uma distinção entre leis causais e padrões de eventos. Segundo, se é correto que mecanismos causais e estruturas são reais, independentes das nossas teorias, não são apenas imaginação humana. Então deve existir algum critério para que a gente possa distinguir sequências de eventos que envolvem causalidade ou são acidentais. Uma sequência de eventos só será necessária, só será uma sequência que envolve causalidade, se e somente se existir um mecanismo causal que, se for estimulado, vai produzir um determinado efeito específico já observado. Vamos ver agora o que diz o Bhaskara sobre o naturalismo crítico, que representa a visão do autor sobre as ciências humanas e sociais. No contexto da epistemologia das ciências sociais, a ideia de naturalismo costuma ter a ver com a ideia de que as ciências naturais devem ser o modelo para a produção do conhecimento nas ciências sociais. Bhaskara relaciona três posições importantes sobre o naturalismo. A primeira, a de que o naturalismo, mais ou menos irrestrito, ou seja, um naturalismo que é usualmente associado ao positivismo, que basta importar os métodos das ciências naturais para as ciências sociais. Uma segunda posição é uma posição antinaturalista, fundamentada na ideia de que a realidade social é diferente da natureza, porque ela possui um caráter pré-interpretado, conceitual e linguístico, como demonstra a oposição tradicional ao positivismo, que se reflete na figura da hermenêutica. A gente viu lá no Max Weber, né? A hermenêutica de Dilthey. E uma terceira posição, uma posição que o Bhaskara vai chamar de naturalismo crítico, que se baseia numa ideia realista de ciência e numa concepção transformativa das atividades sociais. É essa última posição que vai ficar conhecida como realismo crítico, a partir dos trabalhos do Bhaskara na filosofia, e é uma posição que recorre a uma concepção de atividade social que pode ser encontrada também em autores da sociologia, como Pierre Bourdieu e Anthony Giddens, como uma tentativa de síntese entre a força da ação individual e a força das estruturas sociais no comportamento humano. No fundo, a discussão que pauta o realismo crítico afirma que é preciso construir uma ontologia social que seja consistente, ou seja, construir uma teoria sobre o ser social, sobre a sociedade, que seja consistente e que precisa dar conta, para os realistas, de algum tipo de articulação entre agência individual e estruturas sociais. Essa articulação, do ponto de vista epistemológico, para o Bhaskara, pode construir boas explicações para os fenômenos sociais, no contexto do realismo crítico, se consegue postular os mecanismos da realidade social que sejam capazes de explicar as relações sociais e os acontecimentos.
Além disso, é preciso ter boas razões para acreditar na existência desses mecanismos e não pode haver alternativas consideradas tão boas quanto quanto essas boas razões para se crer em outros mecanismos, mas naqueles que nós consideramos ter boas razões para acreditá-los. Essa ideia acaba envolvendo uma dimensão de pragmatismo para a avaliação das teorias sociais, porque aceita que existem verdades teóricas que não podem ser provadas pelo atual estágio do conhecimento, e inclusive que existem outras verdades teóricas que jamais vão poder ser provadas. Porém, para o Bhaskar, algumas verdades sobre a realidade social podem sim ser encontradas e também podem ser encontradas falsidades sobre a realidade social. Esse é o pragmatismo que é inerente à proposta do Bhaskar e que não elimina a possibilidade de justificação racional das teorias sociais, que precisam ser justificadas considerando as suas predições acuradas, o número de questões que conseguiu resolver e assim por diante. Para o realismo crítico, a ciência não é de jeito nenhum um simples jogo de linguagem que seria semelhante a outras narrativas sobre a vida e o mundo, como a literatura. Para o Bhaskar, a ciência, o conhecimento produzido pela ciência, é contingente. Ele não é necessário para que o mundo exista. O mundo e a realidade social podem existir mesmo sem o conhecimento científico. Por outro lado, a existência do mundo natural e da realidade social é sim uma exigência básica para que a ciência possa existir. Muito bem, estudantes, navegantes e interessados em epistemologia das ciências sociais, a gente chega agora nas nossas considerações finais sobre a aula 6 do curso livre de epistemologia das ciências sociais. Até aqui a gente abordou as principais características da filosofia da ciência de Bhaskar, que a gente pode chamar de realismo crítico, uma mistura do realismo transcendental com o naturalismo crítico. O realismo crítico se opõe ao positivismo, se opõe ao idealismo e também ao pós-modernismo, que a gente vai ver nas próximas aulas. Para um realista crítico inspirado na obra de Bhaskar, o mundo é um conjunto de estruturas reais, transfactuais e causalmente eficazes, e a ciência não deve estabelecer leis universais, mas demonstrar a existência dos mecanismos causais que estão na base das regularidades empíricas, demonstrando o que é responsável por produzir essas regularidades e como elas devem ser explicadas. O poder causal é entendido como mecanismos gerativos, que são tendências ou disposições naturais das coisas. E essas tendências e disposições podem existir sem que elas sejam exercidas. Elas podem ser exercidas sem que elas sejam realizadas. E elas podem ser realizadas sem que elas sejam percebidas pelos seres humanos. A ontologia estratificada do Bhaskar assume 3 dimensões na realidade social. A primeira, o domínio do real, com os mecanismos causais, as causas dos acontecimentos. A segunda, o domínio do factual, que é o domínio dos acontecimentos que a gente consegue observar. E a terceira, o domínio do empírico, que é o domínio dos fatos observados. Bhaskar recorre ao argumento transcendental da filosofia de Kant para situar o seu realismo, afirmando a existência dos mecanismos causais na realidade social. E a tarefa da ciência para o autor é justamente encontrar esses mecanismos e definir esses mecanismos. Com isso, gente, a gente pode então encaminhar ao final da aula 6 do curso livre de epistemologia das ciências sociais. Se você está acompanhando o curso, segue lá o blog sociologiaartesanal.com, acompanha o canal do blog no YouTube e aperta na sinetinha para ser avisado das próximas aulas. A próxima aula vai abordar o racionalismo aplicado de Gaston Bachelard.